Uma das coisas que eu tinha que fazer enquanto crescia era ajudar na fazenda da nossa família. Durante o verão, eu tinha muito mais trabalho, mas eu não me importava. Gostava de estar fora e fazer algo que ajudava toda a família. Além disso, o trabalho na fazenda podia ser difícil, mas também ajudava muito a manter a forma. Então, desde jovem, comecei a ficar bem forte rapidamente. Mas isso aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos. Principalmente lembro desse verão porque foi um verão muito quente. Sempre gostei mais dos verões quentes do que dos invernos frios, porque havia muito mais coisas que se podia fazer. Odiava ficar preso dentro de casa no inverno, só podendo sair por curtos períodos de tempo. Esse verão, porém, foi muito quente. E isso aconteceu antes que alguém falasse sobre coisas como aquecimento global. Meu pai teve exaustão por calor várias vezes naquele verão, e sempre que isso acontecia, todos os filhos tinham que ajudar muito mais. Certa manhã, percebemos que um dos espantalhos havia caído. Nós os mantínhamos bem presos, então isso quase nunca acontecia. Meu pai ia lá consertá-lo depois de cuidar de algumas outras tarefas, mas foi mais um dia quente, e ele acabou ficando superaquecido novamente. Então, minha mãe o manteve dentro de casa em um ponto, contra sua vontade, e eu decidi que iria cuidar do espantalho. Os espantalhos ficavam elevados do chão para serem vistos quando o milho crescia muito alto. Isso foi no final do verão, então o milho estava bem alto. Levei a escada de madeira para lá e fiz o meu melhor para levantar o espantalho de volta, para poder fixá-lo novamente. Não era particularmente pesado, mas era bem desajeitado levantá-lo tão alto. Enquanto eu consertava o espantalho, senti como se uma pedra ou algo assim fosse jogado em mim de algum lugar atrás de mim. Acertou minhas costas. Virei, esperando ver um dos meus irmãos no campo, mas não havia ninguém lá que eu pudesse ver. Então, pensei que não era nada importante e voltei ao que estava fazendo. Levei apenas alguns momentos até ser atingido por algo novamente. Desta vez, me acertou na parte de trás da cabeça e realmente doeu. Comecei a chamar os nomes dos meus irmãos mais velhos, achando que eles estavam fazendo isso, e disse para me deixarem em paz. No entanto, ninguém respondeu e não houve risadinhas. Normalmente, meus irmãos riam muito quando estavam me provocando. Na terceira vez que isso aconteceu, fiquei muito irritado. A pedra tinha me acertado na parte de trás da cabeça novamente, e desta vez fez sangrar. Então eu disse aos meus irmãos para pararem, ou eu contaria ao papai que eles estavam interrompendo o trabalho na fazenda. Nenhum dos meus irmãos continuaria depois disso, porque tinham muito medo da surra que meu pai lhes daria. Mas então, olhei e vi alguém de pé no milharal. Eu não conseguia ver muito bem, já que ele estava escondido no meio do milho, mas podia dizer que não era um dos meus irmãos. Consegui ver parte de seu rosto e ele parecia um doente, um maníaco depravado só pela expressão em seu rosto. Ele estava a uns 10 metros de mim e era a pessoa mais estranha que eu já tinha visto. Bastou um movimento em minha direção para me fazer correr. Pulei da escada em que estava e comecei a correr o mais rápido que pude para fora do campo. Não foi nada fácil, mas também tinha que ser difícil para o outro cara. Além disso, eu era jovem e estava em ótima forma, então consegui sair do campo e correr até onde um dos meus irmãos estava fazendo algum trabalho. Contei a ele o que havia acontecido e que o homem estava me perseguindo. Meu irmão Elliot tinha 19 anos e era um grande e musculoso fazendeiro. Ele sempre carregava um canivete com ele e o tirou enquanto ia olhar. Por um momento, ambos vimos o cara parado bem na beira do milharal. Até meu irmão parou ao ver a estranha aparência do homem. Mas só o vimos por um breve momento, enquanto ele se virava e corria de volta para o campo. Meu irmão o perseguiu. Acho que ele ia dar uma boa surra no cara. Mas o homem conseguiu escapar dele. Elliot cuidou do espantalho porque eu não voltaria lá de jeito nenhum. Ele também procurou mais pelo cara, mas não conseguiu encontrá-lo.
Muitos anos atrás, um amigo e eu estávamos fazendo uma viagem de moto através do país. Era a maneira que mais gostávamos de viajar, mas tinha seus inconvenientes. Um deles era que era extremamente desconfortável dirigir na chuva. Às vezes, a chuva das tempestades nos atingia com tanta força que parecia facas acertando o corpo. Nesse dia, estávamos tentando percorrer muitos quilômetros. Porém, o céu estava coberto de nuvens negras e verdes ao meio-dia. Quase parecia noite, mas ainda não tinha começado a chover. Então, decidimos tentar percorrer o máximo de distância possível antes que começasse a chover. Como estávamos nos movendo na mesma direção que a tempestade, conseguimos ir bastante longe naquele dia. Dirigimos até mesmo por um tempo depois que começou a chover. No entanto, inevitavelmente, ficou muito perigoso para continuar. Saímos na primeira saída e encontramos um motel. Não havia muito mais naquela saída e o motel parecia bem decadente, mas era barato e na situação em que estávamos, não podíamos ser exigentes. Havia um restaurante de fast food do outro lado da rua. Depois de pegar a chave do quarto, fui buscar comida enquanto meu amigo foi para o quarto. Ele tinha dirigido o caminho todo. Então eu queria contribuir de alguma forma. No restaurante não havia muitas pessoas, mas havia um cara que ficava me observando desde o momento em que entrei. Ele me deu um sorriso grande e assustador e eu retribuí com um sorriso educado. Mas ele não parava de me observar o tempo todo que eu estava lá. Ele até veio em um momento e perguntou se poderia me pagar um café, mas recusei da forma mais educada que pude e deixei claro que estava com pressa para voltar ao meu quarto de motel. Quando saí, ele me seguiu para fora do restaurante e ficou me observando enquanto eu atravessava a rua de volta para o motel. Eu podia sentir seus olhos em mim a cada passo, e até olhei para trás quando estava destrancando a porta do meu quarto. Ele ainda estava parado do lado de fora do lugar, me observando. Me senti muito melhor quando entrei no quarto. Naquele momento, já era noite, mas tinha estado escuro o tempo todo. Meu amigo estava exausto e decidiu dormir. Então, eu assisti um pouco de televisão no escuro porque ainda estava acordada. Um tempo depois, ouvi um barulho. No começo, não tinha certeza do que era, mas percebi que vinha da porta. Esse era um motel antigo e tinha maçanetas comuns na porta do quarto. Parecia que alguém estava tentando girar a maçaneta do lado de fora. Se você já ouviu uma maçaneta balançar do outro lado, sabe do que estou falando. Eu não me movi nem acordei meu amigo. Apenas esperei para ver o que acontecia. Poderia ser outra pessoa indo para o quarto errado. Depois que o barulho parou, vi algo pelo canto do olho na janela. Eu não tinha fechado as cortinas. O cara assustador do restaurante estava espiando pela janela, me observando de fora. Mas ele não saiu quando me viu. Apenas lambeu a janela de um jeito que talvez achasse sedutor, mas que foi apenas assustador e esquisito. Gritei e acordei meu amigo. Ele viu o que estava acontecendo e o cara assustador finalmente o notou. Ele não tinha como saber que eu não estava sozinha até então. Mas quando viu o tamanho do meu amigo, obviamente ficou assustado e fugiu. Meu amigo, irritado, correu para a porta, abriu e gritou com o cara, mas não o perseguiu nem nada. Eu não entendo algumas pessoas e como elas acham que um comportamento assustador é de alguma forma atraente para as mulheres. Esta é uma história difícil de contar por algumas razões. Primeiro, eu era muito jovem quando isso aconteceu. Portanto, minha memória não é das melhores. Meus pais contaram essa história várias vezes para refrescar minha memória, mas eles a contam de maneira diferente, até entre eles mesmos. A segunda razão eu direi ao final da história. Eu tinha 6 anos e, definitivamente, era um menino apegado à mãe. Seguia minha mãe por todos os lugares e sempre queria sua atenção. Permaneci assim durante toda a vida dela. Bem, quando eu tinha 6 anos, um primo meu chamado Ethan veio morar conosco. Seus pais tinham morrido recentemente em um incêndio e a mãe dele era irmã da minha mãe. Então, minha mãe o acolheu.
E quando ele chegou, tudo mudou muito dramaticamente. Ethan quase não falava. Acho que é normal para uma criança que acabou de perder os pais. Além disso, ele vivia na cidade. Não vou mencionar onde isso aconteceu, mas para registro, não foi nos Estados Unidos. E nós morávamos no campo. Imagino que ele tinha amigos com quem podia sair e brincar o tempo todo. Mas nós morávamos longe, em uma casa isolada, não próxima de outras casas para conhecer alguém. Eu era a única pessoa com quem Ethan tinha para brincar. Mas Ethan não brincava. Ele não ia para fora comigo e não tentava subir em árvores ou coisas do tipo. Ele não jogava jogos de tabuleiro nem nada. O que ele fazia, no entanto, era algo que eu definitivamente não gostava. Ethan era super apegado à minha mãe, e eu não gostava disso nem um pouco. Sendo apegado à minha mãe, eu queria toda a atenção dela. Mas Ethan a seguia por toda parte, às vezes segurando a saia dela com a mão, como se estivesse tentando impedir que ela se afastasse. Se minha mãe ou eu tentássemos fazê-lo parar, ele começava a gritar e chorar. Todo mundo achava mais fácil deixá-lo fazer o que estava fazendo. E durante todo esse tempo, isso me deixava muito irritado. Eu era muito jovem e provavelmente jovem demais para sair e explorar a floresta. Mas com Ethan ao redor da minha mãe o tempo todo, era a única coisa que eu tinha para fazer. Então, um dia, que na verdade era um dia bem estranho, eu fui para a floresta para dar uma olhada. Estar lá fora foi muito mais agradável do que eu pensava que seria. O céu estava coberto por nuvens escuras de tempestade, e eu estava em perigo de ser pego por uma tempestade. No entanto, eu realmente adorava a atmosfera da escuridão durante o dia, o vento e os raios ocasionais, e o estrondo do trovão que perfurava a escuridão da tempestade. Não sei quanto tempo fiquei por lá, e a princípio eu não me importava. Só queria estar sozinho. Porém, quando decidi voltar para casa, eu não sabia como chegar lá. Tentei voltar pelo mesmo caminho que vim, mas não tinha certeza de qual caminho era. Não tinha prestado atenção em pontos de referência que me lembrassem a saída do lugar. Eu era jovem demais na época para pensar nisso. A única história de se perder na floresta que eu conhecia era João e Maria, e eu não tinha migalhas de pão para marcar o caminho. A princípio, não fiquei preocupado. Pensei que seria fácil encontrar o caminho de volta para casa. Só precisava andar o mesmo tempo que andei na floresta, e isso me levaria para fora dela. Minha mente de 6 anos aceitou isso como fato, por mais tolo que pareça hoje em dia. Bem, minha ideia não funcionou, e a tempestade continuava crescendo. Eu esperava que ela começasse a qualquer momento, e isso também me assustava. Não tenho medo de tempestades, mas nunca tinha ficado em uma antes. A ideia de fazer isso é o que me assustava. Felizmente, apesar de parecer que a tempestade começaria a qualquer momento, não começou a chover. Por isso, fiquei muito grato. Continuei pensando que me perderia ainda mais a cada minuto e que nunca encontraria o caminho de volta para casa. Pensei em linces e coiotes, animais que sabíamos que estavam na área, e a ideia me assustou muito. Mesmo se os animais não me pegassem de imediato, eu não tinha comida. Uma vez encontrei um riacho e bebi um pouco de água, mas isso era tudo o que havia. Minha jovem mente estava convencida de que eu definitivamente morreria ali. Então vi algo à distância. Era fumaça. Imediatamente pensei que alguém, possivelmente até meu pai, tivesse feito uma fogueira. Mesmo que não fosse meu pai, poderia ser alguém que me levaria de volta à minha família. Então caminhei em direção à fumaça. Estava muito menos assustado do que antes. Sabia que sairia da floresta e que tudo ficaria bem. Até lembro de sorrir e correr um pouco em direção à fumaça. Quando me aproximei, percebi que a fumaça definitivamente vinha do meu quintal. Pensei que talvez meus pais estivessem preocupados por eu ter me perdido na floresta e fizeram a fumaça como um sinal para me ajudar a encontrar o caminho de casa. Fiquei feliz e corri o resto do caminho de volta para o quintal da minha casa. Meu coração caiu, porém, quando me aproximei o suficiente para ver o que estava acontecendo.
Ninguém tinha feito uma fogueira para me ajudar a encontrar o caminho de casa. A casa onde eu vivi toda a minha vida estava em chamas. E não era um incêndio pequeno. A casa inteira estava completamente envolta em chamas. Parei na floresta, olhando para a cena mais horrível que eu já tinha visto na vida. Não sabia o que pensar até ver minha família parada no quintal. Meus pais estavam lá, e Ethan estava ao lado da minha mãe, como sempre. Corri para fora da floresta diretamente em direção aos meus pais. Minha mãe me agarrou e me abraçou. Ela não sabia que eu tinha saído para a floresta e achava que eu estava escondido em algum lugar da casa. Pensava que eu poderia estar morto e estava absolutamente aterrorizada até me ver saindo da floresta. Os bombeiros chegaram, mas não adiantava muito. Não havia muito que pudessem fazer, já que não havia hidrantes no campo. O caminhão tinha um tanque de água, se me lembro bem. Mas isso não impediu nossa casa de queimar até os alicerces. O relato oficial era que a casa pegou fogo por acidente. No entanto, mesmo com 6 anos de idade, eu não aceitava isso. Parecia muito estranho para mim. Os pais de Ethan morreram em um incêndio. Menos de 3 meses depois que ele veio morar conosco, nossa casa pegou fogo, mas ninguém morreu. Para mim, parecia uma coincidência estranha demais. Sim, eu acho que Ethan queimou sua casa e matou seus pais. Acho que ele incendiou nossa casa e talvez tenha tentado nos matar. Mas guardei esse pensamento para mim por muitos anos. Ethan está no espectro do autismo, o que acho que pode explicar o comportamento dele com minha mãe. Não acho que isso tenha algo a ver com ele incendiar casas, então, por favor, não pensem nisso. Acho que, separado do seu autismo, ele é apenas uma criança malvada. Minha avó o acolheu e, basicamente, o adotou depois disso. Só via Ethan quando íamos visitar minha avó materna. Fiquei feliz que ele tivesse ido embora. Nenhuma outra casa pegou fogo, então talvez eu estivesse errado sobre ele. Mas não acho que esteja. Eu cresci praticamente como filho único, morando com minha mãe. Meus pais não estavam juntos, mas prefiro não entrar em detalhes sobre isso. Embora minha mãe nunca tenha tido outros filhos, meu pai eventualmente teve um menino e uma menina. Então eu tinha 2 meio-irmãos, que eram cerca de 8 e 10 anos mais novos do que eu. Ocasionalmente, eu fazia coisas com meu pai, como passar uma semana ou mais com ele de vez em quando. Era bom ver meu irmão e minha irmã crescerem, e às vezes íamos em caminhadas e acampamentos, o que era sempre divertido. Bem, nem sempre era tão divertido. Houve uma vez em que não foi nada divertido. Essa é a história que vou contar. Tivemos o que você chamaria de uma espécie de experiência que escapamos por um triz. Nosso acampamento foi montado em um banco de areia à beira do rio. Eu tinha 16 anos na época. Meu irmão tinha 8 e minha irmã, 6. Montamos 3 barracas no banco de areia. Uma era para meu pai, uma para mim e uma para meus irmãos compartilharem. Pretendíamos ficar lá por alguns dias e tentar a sorte na pesca no rio. Tudo estava bem organizado. Meu pai e eu coletamos lenha e fizemos uma boa fogueira. Conseguimos brasas para começar a cozinhar alguns dos peixes que pegamos. A pesca era uma atividade que os 4 podíamos fazer, embora fosse apenas meu pai quem realmente pegasse algo que pudéssemos comer. Parece um pouco desperdício tentar cozinhar peixinhos. Enquanto estávamos cozinhando, ouvimos algo rio abaixo. Demorou um pouco, mas notamos um barco vindo na nossa direção. As pessoas no barco estavam sendo muito barulhentas e tumultuadas. Mesmo antes de se aproximarem, meu pai e eu percebemos que deviam estar realmente bêbados. Quando se aproximaram de nós, vimos que eram todos jovens universitários. Quando nos notaram, começaram a acenar e coisas do tipo. Então, direcionaram o barco para o banco de areia onde estávamos acampando. Eles ancoraram o barco um pouco acima de onde estávamos acampando. No início, pensei que fariam seu próprio acampamento e não teriam envolvimento conosco. Quão errado eu estava. Eram 2 casais e um rapaz sozinho. Todos estavam bêbados e talvez drogados. Mas o cara sozinho era o mais bêbado de todos.
Eu não conseguia entender como ele conseguia ficar de pé, de tão embriagado que estava. Eles estavam tocando música alta e ainda agindo de maneira tumultuada. Trouxeram uma caixa de som e sua cerveja e eventualmente vieram até nossa fogueira. Eles se juntaram a nós e não dissemos nada. Meu pai estava na casa dos 40 e eu tinha 16 anos, mas sabíamos que tínhamos que ter cuidado com um bando de estudantes bêbados. O álcool pode mudar uma pessoa dramaticamente. Meu pai e eu conversamos com eles, principalmente para mantê-los felizes. Depois de um tempo, um dos casais pediu para emprestar uma das barracas. Antes que alguém pudesse dizer algo, ofereci a minha. Tive uma boa ideia do motivo pelo qual queriam a barraca e imaginei que seria melhor oferecer a minha antes que um dos meus irmãos decidisse oferecer a própria. Os outros 2 casais estavam muito embriagados e eu me perguntava como não desmaiavam. De fato, várias vezes, seus olhos fechavam e eles cambaleavam um pouco. Ainda assim, não desmaiavam completamente. O rapaz sozinho, que estava ainda mais bêbado, era o que mais me assustava. Ele tinha uma grande faca de caça embainhada e presa ao cinto. Eu estava de olho nele o tempo todo, caso decidisse usá-la. Ele chegou a tirar a faca, e eu estava prestes a fazer algo, mas ele se afastou de nós. Havia um toco de árvore na borda do banco de areia, e ele foi até lá. Ficou jogando a faca repetidamente no toco. Meu pai tinha uma faca de filetar para usar nos peixes. Era a faca mais afiada que já vi na vida. Ele a manteve escondida o tempo todo. Eu peguei o machado que usávamos para cortar lenha e mantive-o perto de mim o tempo todo. Decidi que sabia o que precisava fazer. Fui até as barracas e tirei os sacos de dormir de todas elas. Gostaria de ter tirado meu saco de dormir antes de permitir que aquele casal entrasse na minha barraca, mas enfim. Mudei todos os sacos de dormir para a barraca do meu pai. Todos nós íamos dormir lá. Meus irmãos estavam confusos porque acho que não entendiam o que estava acontecendo. Eles reclamaram porque queriam a própria barraca, mas eu os fiz parar. Os 5 estudantes então decidiram brincar na água. Estavam nadando e tal. Alguns começaram a xingar, e 2 dos caras, o solteiro e um dos casais, começaram a brigar um pouco. Não sei o quanto a briga foi ruim. Eu estava tentando prestar o mínimo de atenção possível. Todos nós simplesmente fomos para a nossa barraca quando estava suficientemente escuro. Tínhamos luzes para ler livros, mas foi muito difícil o tempo todo. Eles continuavam tocando música alta, gritando, xingando e fazendo sabe-se lá o quê. Em um ponto, notamos sombras. 2 dos estudantes haviam se aproximado bastante de nossa barraca e pareciam estar brigando novamente. Eu ainda tinha meu machado e estava totalmente preparado para usá-lo se necessário. Um dos rapazes tropeçou e quase caiu na barraca, mas conseguiu se recompor. Meu irmão e minha irmã, de alguma forma, conseguiram adormecer, mas meu pai e eu ficamos acordados. Ouvimos durante horas enquanto eles festejavam, discutiam, xingavam e brigavam. Eventualmente, por volta das 4 da manhã, ouvi o barco ligando e os ouvidos enquanto se afastavam. Finalmente, consegui dormir um pouco. Quando acordamos de manhã, notamos que um de nossos coolers havia sido jogado na fogueira. As outras 2 barracas haviam sido pisoteadas e estavam amassadas. Felizmente, foi a única coisa que fizeram e nenhum de nós se machucou. Você nunca sabe o que as pessoas fazem quando estão alteradas. Não estou julgando, embora. Inferno, mais tarde na minha vida, festejei mais do que eles. E isso foi apenas alguns anos depois. Mas sei lá, aquela foi uma das noites mais assustadoras que já experimentei. Era uma tarde fresca de primavera em uma pequena cidade chamada Neelyville, Missouri. Embora não houvesse tornados por perto, os ventos insistiam em dizer o contrário. A previsão indicava ventos fortes, granizo e chuva intensa para o final da tarde e noite, o que até então não havia acontecido e mantinha a maior parte do solo recém-arado de se erguer no ar.
Mesmo assim, os ventos fortes causavam uma névoa sobre tudo, enquanto as terras agrícolas permaneciam não semeadas, já que era muito cedo na temporada de plantio. O plantio começaria em breve, mas neste momento, a natureza, as chuvas, ainda rejeitava qualquer noção de intervenção humana e não dava sinais de querer ser deixada aos próprios caprichos. Uma leve névoa pairava sobre tudo, mesmo com apenas alguns pingos de chuva de vez em quando. Uma gota minúscula, tão leve que quase não a senti, caiu bem entre as minhas sobrancelhas. Quando sorri, meus olhos cinzentos olharam ao redor em busca de qualquer sinal de um aguaceiro, mas nenhum apareceu na única nuvem acima que bloqueou o sol por alguns momentos e depois seguiu adiante. Mas sabíamos que não duraria porque, à distância, ouvimos o baixo rufar do trovão que enviava um presságio sombrio de chuvas intensas e uma briga de nuvens negras e carregadas que se chocavam, revolvendo-se e rolando. Minhas irmãs, Viola, Linda e eu estávamos a caminho do McGruder's Country Market para comprar comida para Tomazina, minha gata. O mercado ficava a alguns quilômetros da nossa casa móvel, que ficava em um terreno no meio de uma cidadezinha no Missouri, que nós e os moradores locais chamávamos de Miséria. Conversamos um pouco sobre o que o tempo poderia fazer, embora, como as chuvas sazonais, parecesse estar com outra ideia em mente, mas com a intenção de nos divertir, apesar da poeira, do vento, dos respingos e dos pássaros procurando abrigo. Fizemos exatamente isso, até que eu estava conduzindo minha égua, Xande, com uma rédea única que circundava seu nariz cinza prateado. Ela dançava ao meu lado e bufava ocasionalmente quando o vento mudava repentinamente de direção e girava ao nosso redor como um mini tornado, levantando mais detritos e poeira e elevando a longa crina branca, dourada e cinza escura de Xande para se misturar com meu próprio cabelo loiro. Ela me cutucava no braço livre, o esquerdo, de vez em quando para ver se eu estava prestando atenção nela, e claro, era seu enorme olho castanho que prestava mais atenção. Olhando para mim, seu focinho macio roçou levemente meu braço uma segunda vez, e eu sabia o que ela queria. Então, alcancei a bolsa de pano simples que carregava para trazer algumas guloseimas do mercado para minhas duas irmãs mais novas e para Tomazina, e tirei um pedaço de maçã que eu havia cortado antes de sair para a nossa caminhada. Ela relinchou e pegou a maçã, mastigando-a alegremente, e cutucou meu braço gentilmente de novo para dizer: "Obrigado, Cat. Eu te amo." Eu sabia que ela era um pouco mimada, mas que se dane, ela era minha e eu era dela, então isso era tudo o que importava. Mas ela sabia disso também, e aproveitava todas as oportunidades para transmitir esse conhecimento a todos ao nosso redor. Quando beijei a suavidade aveludada de seu focinho, ela mordiscou minha bochecha com os lábios. Eu podia sentir a doçura do seu hálito da maçã enquanto acariciava seu pescoço e me virava para alcançar minhas duas irmãs que haviam se adiantado na estrada de terra. O maravilhoso cheiro de cavalo, misturado com os aromas de terra recém-arada, chuva recém-caída e o som de nossos passos e cascos, misturando-se com as rajadas intermitentes de vento, davam à minha jovem mente uma espécie de contentamento excitado que apenas os jovens conhecem e que os mais velhos desejam experimentar e sentir novamente. Naquele momento, eu tinha tudo o que sempre quis, pensei, ou que um dia importaria para mim, mas aquele momento perfeito logo seria tirado da minha mente à medida que o vento aumentava e a tempestade elétrica incomumente intensa se aproximava. "Vamos, Cat!" Linda chamou. "Temos que ir. A tempestade está chegando." Eu sei, eu concordei. "Estou indo." Andando mais rápido, me aproximando de minhas duas irmãs e me enfiando entre elas, senti o pelo de Xande tremer. Notei que ela estava um pouco nervosa. Quando o céu começou a escurecer, o vento aumentou ainda mais, soprando poeira ao nosso redor. Xande bufou e dançou mais para a esquerda, quase roçando minha irmã Viola.
Vi ergueu a mão e tocou-a levemente para evitar que ela se movesse para a frente. Instantaneamente, Xande voltou ao passo ao meu lado, como se estivesse seguindo um comando. Boa menina, disse Viola, e então acrescentou. Por que ela está tão nervosa? Não sei. Talvez a tempestade, eu disse. Conhecendo Xande, seu comportamento parecia indicar que ela estava percebendo algo que o resto de nós não conseguia. E mais uma vez, ela se aproximou de Vi à minha esquerda, afastando-se do campo à direita. De repente, como se uma voz chamasse nossos nomes, inclusive o dela, Xande virou a cabeça em uníssono com a nossa, e juntas esperávamos ver algum ser monstruoso à distância, logo acima do horizonte, em algum lugar no céu do sul. Nossa reação foi como a expectativa de alguma coisa horrível em algum lugar da tempestade. Até o relincho de Xande foi mais agudo. Mas tudo o que vimos foi um súbito raio em forma de teia ao longe, e embora não estivesse nem perto de onde estávamos, ainda podíamos sentir o cheiro do ozônio crepitante, como se tivesse acabado de surgir do chão ao nosso lado. Um pouco assustada com a possibilidade de ser atingida por um raio, andamos mais rápido. Xande não precisou de nenhum incentivo e acompanhou meu passo, e então, de novo, passou à minha frente, como se dissesse: apresse-se, mexa-se logo, cabeçuda. Ela quase arrancou a rédea da minha mão, porque eu sempre a segurava frouxamente, nunca precisando controlá-la assim antes. Xande sempre parecia saber o que eu queria, e fazia isso com apenas uma palavra minha. Mas agora, ela estava na liderança, e não podia ser persuadida a desacelerar. Eu não podia culpá-la. Havia algo no ar que não nos agradava, e era mais do que apenas a tempestade. Linda parecia assustada também, enquanto olhava para mim e depois para o céu que escurecia. Estou com medo, Cat, ela disse, mas não com palavras. Ela disse apenas com o medo em seus olhos. Eu também lutava para me manter calma, mesmo que ela e Vi fossem mais velhas. Linda ficou ligeiramente debilitada mentalmente por um caso de escarlatina quando tinha 5 anos. A doença marcou sua mente de tal forma que, em alguns momentos, ela não precisava de ajuda para tomar decisões e até recusava a ajuda de outros, mas em outros momentos, ela podia ser facilmente manipulada para fazer coisas que os outros queriam que ela fizesse, percebendo mais tarde que o que a haviam enganado a fazer era errado. Nossa mãe entendeu cedo que precisávamos ficar de olho em Linda, ou alguém poderia enganá-la para fazer algo que não deveria, mas ainda assim fazia apenas para agradá-los. Quando parei, mantendo um olho em Linda, Vi também parou, mas Xande não queria parar até que eu puxasse com mais firmeza a rédea. Quando finalmente parou, ela pisoteava nervosamente o chão, levantando mais poeira no ar ao redor. Está tudo bem, eu murmurei, acariciando e alisando seu pescoço longamente cinza-preto e manchado de rosa. À medida que se acalmava, o forte cheiro de chuva entrou em nossas narinas. Juntas, respiramos fundo. Venha aqui, Linda. Imediatamente, ela apareceu ao meu lado. Não precisava ser chamada 2 vezes. Venha, suba na Xande. Ela ajudará a acalmá-las. Quando eu estava começando a ajudar Linda a montar Xande, voltada na mesma direção em que havíamos visto o raio, de repente, tive essa recordação e senti, sem motivo, um arrepio repentino de medo subir pela minha espinha, começando nas panturrilhas e subindo pelas coxas e pelas costas, quando o som da voz de minha irmã Vi, aguda com espanto potente, quase beirando o medo, nos avassalou, e em suspiros e tosses, tudo no espaço de apenas alguns segundos, enquanto recuperava o fôlego finalmente, e com algumas palavras escolhidas, conseguiu dizer: "O que diabos?" Quando parei, Linda também. Eu, ela e Xande, todas nos viramos, e olhamos na mesma direção em que Viola estava olhando. Observei Vi por alguns segundos, e notei a expressão de medo e desespero em seu rosto, embora o resto dela fosse o habitual calmo que ela sempre tentava transmitir como irmã mais velha. Geralmente agia confiante e segura, mas desta vez, sua expressão era completamente diferente.
Ao meu lado, ouvi o suspiro agudo de minha irmã Linda, enquanto Xandi se erguia pela metade, agindo como se quisesse correr, mas apesar do meu próprio pavor, eu a segurava firmemente no lugar com a mesma mão e a mesma rédea que agora estava emaranhada pelo vento, com sua longa crina prateada e negra. Com meus olhos ainda em minha irmã Linda, usei gentilmente minha mão esquerda livre para mais uma vez acariciar e coachar Xandi para se acalmar. Então, meus olhos lentamente se elevaram sobre o dorso de Xandi para contemplar algo que eu só tinha ouvido falar em filmes ou livros e revistas paranormais. Pisquei uma vez, 2 vezes e, finalmente, 3 vezes. Meu Cristo no céu, pensei em voz alta. Então, tudo ficou completamente quieto. Não havia vento, não havia detritos voando, não havia pássaros, não havia vozes, não havia chuva. Nem havia qualquer outro som que eu ou minhas irmãs ou Xandi fazíamos, congelados no lugar, encarando a pura magnitude disso. Outro arrepio subiu pela minha espinha como se dissesse: veja, isso é o que eu estava pressentindo. Enquanto todos nós ficávamos como se estivéssemos em transe, olhando, sem tirar os olhos do que nenhum de nós jamais teria acreditado se não tivéssemos visto com nossos próprios olhos. Quanto tempo ficamos ali, espiando por cima das costas manchadas de Xandi, olhando para este objeto estranho, inegável e desconhecido pairando silenciosamente sobre o distante horizonte empoeirado, nunca saberíamos. Mas foi tempo suficiente para absorver tudo, sua forma, a poeira e névoa girando debaixo dele, seu movimento silencioso, antes que meu irmão Mickey aparecesse inesperadamente à distância em seu Fusca verde de 68. Linda foi a primeira a se libertar de seu fascínio, enquanto a inquietação de Xandi retornava com uma vingança. Tentei acalmá-la, mas desta vez ela recusou completamente. "Vamos!" gritei, agarrando o braço de Vi com a esquerda enquanto Linda me empurrava para frente por trás. Mesmo assim, mantínhamos nossos olhos fixos no objeto. Enquanto nos movíamos, apavorados, com o vento e a escuridão e a poeira e os pingos de chuva, ele se movia conosco, paralelo, seguindo-nos enquanto corríamos pela estrada. Às vezes, o objeto em forma de disco passava por trás da poeira e de algumas nuvens baixas, gerando relâmpagos enquanto surgia, como se estivesse tentando se esconder ali, disfarçando-se. Mas assim que viu meu irmão Mickey e sua namorada Linda pararem ao nosso lado, o objeto de repente sumiu de vista. Foi tão rápido que parecia que nunca estivera lá. Curiosamente, ao mesmo tempo, o vento parou de soprar e a poeira se assentou, como se o objeto estivesse criando o clima o tempo todo, escondendo sua presença. Quando Mickey chegou com sua namorada, Linda, a filha dos donos do McGruder's Country Market, percebi que Tomazina teria que esperar para receber sua comida especial, porque depois de tudo pelo que passamos, a loja já estava se preparando para fechar. Só percebemos mais tarde que quando saímos 2 horas antes, havia tempo de sobra para chegar à loja e voltar, mas agora estávamos atrasados demais para conseguir o que queríamos em primeiro lugar. Parece que perdemos algumas horas sem explicação. Quando eu, ainda meio em choque, apressadamente disse a Vi que eu montaria Xandi seguindo o Fusca de Mickey, ela me olhou com um olhar de choque, como se estivesse vendo o objeto novamente em sua mente, e disse: "Nem a pau, eu vou continuar montando." Retruquei com um olhar de raiva e desafio e gritei: "Não vou deixar Xandi e fazer ela galopar ao lado do carro sozinha." Ela foi a que nos avisou muito antes de vermos aquilo. Quando ela tentou interromper, não deixei, mesmo que ela fosse mais velha, e repeti tudo o que já havia dito, elevando ainda mais minha voz até que ela finalmente cedeu. Eu já sabia o que ela ia dizer. Eu poderia segurar a rédea de Xandi dentro do carro, mas eu ainda recusava. "Vou ficar bem." Eu terminei. Finalmente ela assentiu e se virou de volta para Mickey e as 2 Lindas, e foi isso. Depois disso, não demorou muito para todos entrarem no Fusca de Mickey e eu em Xandi e voltarmos para casa.
Nunca mais andamos naquele caminho para o McGruder's Country Market. Pensando nisso e falando sobre isso repetidamente, todos concordamos que o objeto agia como se estivesse tentando se esconder nas nuvens de poeira e na tempestade que havia criado de propósito enquanto nos espionava a caminho da loja, pairando de forma suspeita sobre o horizonte. Mas então, e sobre não termos chegado ao McGruder's a tempo, como isso aconteceu? Não era como se tivéssemos nos perdido na tempestade por mais de 1 hora. Nunca o vimos novamente, e nunca falamos muito sobre isso depois, porque não ter memória de onde estivemos todo aquele tempo era mais do que qualquer um de nós queria revisitar. Ao longo dos anos, Viola, Linda, Xande e especialmente eu, sabíamos que aquilo nos mudou. Não era apenas vê-lo que nos assustou ou amedrontou, ou seja lá o que for, mas saber que aquela coisa maldita nos seguiu foi a parte mais aterrorizante e que se não fosse a chegada oportuna de Mickey, quem sabe o que poderia ter acontecido conosco ali no campo, na estrada, na tempestade, sozinhos.